Olá, pessoal! Nesta aula veremos que os verbos que constituem o predicado verbal podem ser transitivos e intransitivos. Primeiramente, faremos aí uma revisão sobre alguns conceitos, sobre verbo. Nesta oração você tem o criminoso chorou. Qual é o verbo da oração? Qual é a ação nesta oração? Chorou. Então, para quem tem dificuldade de entender aí verbo, Nossa, o que é verbo? Eu me esqueci o que é isso. O verbo, por exemplo, nesta oração, ele indica a ação de chorar. O criminoso chorou. Verbo é aquela palavra que pode ser flexionada de acordo com o tempo também. O criminoso chorou, ou o criminoso chorava, o criminoso chora. Então observe aí como o verbo pode ser flexionado, pode ser modificado no tempo. Chora, chorou, chorava, choraria. Bom, continuando, observem qual é o sujeito desta oração. Sujeito é o termo pelo qual se diz alguma coisa. Então, o assunto aí está se falando sobre o quê? Sobre o criminoso. Então, o criminoso é sujeito. Tudo que sobra do sujeito na oração é chamado de predicado. Neste caso, a informação é apenas chorou. Então, aí você tem o predicado verbal. E é chamado de predicado verbal porque a informação principal está no verbo. Nesta outra oração, o criminoso chorou lágrimas de crocodilo. Tem uma informação a mais aí, Novamente, verificando qual que é o sujeito dessa oração, ou seja, qual é o termo sobre o qual se diz alguma coisa. O criminoso. Então, este é o sujeito. O que sobra do sujeito, tudo que sobra do sujeito é chamado de predicado. Então, aí nós temos predicado verbal. Predicado verbal porque a informação principal está no verbo chorou. E predicado é o que se informa sobre o sujeito, é o que se diz sobre o sujeito. Isso que é chamado de predicado. Bom, relembrados aí estes conceitos, vamos então à identificação dos verbos quanto à transitividade. No primeiro caso, o verbo é intransitivo. Por que intransitivo? Nós temos verbos intransitivos quando o verbo não necessita de complemento para completar o sentido da frase, que é o caso aí. O criminoso chorou. Pronto, sentido completo. No segundo caso, nós também começamos a oração com o criminoso chorou. A diferença é que há um complemento. Chorou o quê? Chorou lágrimas de crocodilo. Então, lágrimas de crocodilo é o complemento deste verbo, do verbo chorou. Então, nessa segunda situação, o verbo é transitivo. Ele é transitivo direto. Ele exige um complemento e este complemento verbal a gente dá o nome de objeto direto. Então, os complementos verbais são chamados de objetos. A expressão direto, já vamos entender o porquê. Bom, a classificação completa dos verbos você tem aí, eles podem ser intransitivos, como nós já vimos, que é quando o verbo não precisa de complemento. Quando eu digo menino caiu, já deu para entender completamente o que aconteceu. Então, o verbo caiu não precisa de complemento. Neste caso, o verbo caiu seria um verbo intransitivo. Mas quando o verbo é transitivo, isso quer dizer que ele precisa de complemento. Então, quando eu digo o garoto quer, quando eu falo o garoto quer, logo se vem à mente, ele quer alguma coisa, quer o quê? Então, o verbo querer, neste caso, vai ter um complemento. Então, o verbo transitivo, aí ele pode ser de 3 tipos. Pode ser verbo transitivo direto, o complemento dele vai ser chamado de objeto direto. Pode ser verbo transitivo indireto
e o complemento vai ser objeto indireto. E ainda pode ser verbo transitivo direto e indireto. Neste caso, ele vai ter dois complementos. Ele vai ter um objeto direto e também vai ter um objeto indireto. Vejamos alguns exemplos. Olha aí o primeiro exemplo. O vendedor cobrou o pagamento. O verbo está grifado, né? A ação de cobrar. Então a pergunta é: cobrou o quê? Observe que o verbo exige um complemento. Qual é a resposta? O que foi que ele cobrou? Ele cobrou o pagamento. Então, o pagamento é o complemento verbal do verbo cobrou. No caso, o verbo cobrou é transitivo, porque precisa de complemento, e é verbo transitivo direto, porque exige um objeto direto. Esta expressão direto, verbo transitivo direto, e o complemento objeto direto, por que direto? Porque completa o objeto direto, ele completa o sentido do verbo transitivo sem preposição, sem a mediação de uma preposição. Nós não temos preposição aí. O pagamento, o é um artigo, não é preposição. Então, este é o primeiro caso. O primeiro exemplo do verbo transitivo direto. Neste segundo exemplo, observe aí, ninguém precisou de ajuda. O verbo precisou, é este que vamos analisar. Agora pense, será que este verbo precisa de complemento? Ele tem complemento na oração? Quem precisa? Precisa de alguma coisa. Então, ninguém precisou. Ninguém precisou de quê? Observe que a pergunta já vem o de, né? Se alguém falar assim, olha, ninguém precisou, mas ninguém precisou de quê? Então, a resposta vai começar com a preposição de. Olha aí. A resposta de ajuda. Observe que tem a preposição começando aí, né? O objeto começa com a preposição de. Então, o que a gente entende com isso? Que o verbo transitivo, neste caso, ele é chamado de verbo transitivo indireto. E por que ele tem este nome? Porque ele precisa de um complemento e este complemento verbal, que a gente chama de objeto, vai ter uma preposição. Para ser indireto, tem que ter uma preposição. No caso aí, a preposição de. Então, nós vimos neste slide os verbos transitivos diretos, que exigem objetos diretos, e os verbos transitivos indiretos, que necessitam de complemento verbal chamado de objeto indireto, porque precisa de preposição. No próximo slide, nós veremos o outro tipo de verbo transitivo, que agora é o verbo transitivo direto e indireto, que vai exigir dois complementos. Vamos ao exemplo. Na frase, o vendedor entregou as encomendas para os clientes. A ação aí, qual que é? Entregou. Quando você fala o vendedor entregou, logo vem à mente, mas ele entregou o quê? Não é isso? É a pergunta que se faz. Então, por aí a gente já percebe que o verbo, ele é transitivo. Por quê? Porque precisa de complemento. Agora, os tipos de complemento. Quem entrega, entrega alguma coisa. Então, entregou o quê? É a pergunta que você faz ao verbo. Entregou o quê? Qual é a resposta? O que foi que o vendedor entregou? Ele entregou as encomendas. Então, nós temos aí um verbo transitivo direto e as encomendas é um objeto direto. É o complemento do verbo entregou. Por que direto? Porque não tem preposição. As encomendas, o as aí é um artigo, não é preposição. Entregou o quê? As encomendas. Só que quem entrega, entrega alguma coisa, no caso as encomendas, mas entrega também para alguém ou a alguém. Vai exigir a preposição para. Então, olha, ele entregou o quê? As encomendas, objeto direto, mas entregou a quem? Ou entregou para quem? A resposta aí,
para os clientes. Observe que você tem um complemento verbal que começa com a conjunção para. Então, este complemento verbal, ele é ligado ao verbo por meio de uma preposição. Nós, então, damos o nome a este complemento de objeto indireto, porque é ligado ao verbo por meio de uma preposição. Então, o verbo entregou, observe lá, o verbo entregou, ele é um verbo transitivo, direto e indireto. Perceberam? Então, o verbo entregou é as duas coisas, transitivo direto e indireto, porque exige dois complementos. Bom, pessoal, por hoje é só. Até uma próxima.